Muito bom dia, um prazer, como sempre, estar com todos vocês. Nós vamos, mais uma vez, usar um tema muito comum, que é uma mentira, mas que parece verdade. É isso que nós temos falado já há algum tempo, sempre com o intuito de esclarecer, de tirar dúvidas, de orientar, de abrir a mente e os olhos das pessoas. Porque, infelizmente, as pessoas elas estão preferindo crer mais nas mentiras do que na palavra de Deus. Porque muitas pessoas não têm acesso, não querem ouvir, não querem ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E, por outro lado, também existem muitos pastores que não se interessam em falar a verdade para as pessoas. Como eu falo sempre para alguns pastores, não todos naturalmente, muitas coisas que estão na Bíblia não interessa pregar, porque o diabo colocou na cabeça deles que eles vão ofender as pessoas. E por outro lado, o diabo também colocou na cabeça deles que esses temas, principalmente o tema da idolatria, das mentiras que parecem verdade, não traz oferta, não traz gente para a igreja. Então, como a maioria dos pastores querem competir com os outros, querem mostrar que eles são os tais, então a maioria desses pastores, eles resumiram a Bíblia em alguns temas, principalmente com respeito à prosperidade ou dinheiro. Não que isso seja errado, seja pecado, porque também está na Bíblia. Mas o que me chama a atenção é que os temas sobre a idolatria, sobre a mentira, a fornicação, o pecado, esses pastores não tocam mais, eles não falam, não mencionam mais. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar que todo mundo tem fé em Deus, não é verdade? Todo mundo tem fé em Deus, como também é comum a gente ouvir falar que todo mundo é filho de Deus. Também é comum a gente ouvir falar que todo mundo quando morre vai para o céu. Também é comum a gente ouvir falar que todo mundo quando morre descansa. Só que a Bíblia, ela fala o contrário. A Bíblia fala que nem todo mundo é filho de Deus, que ninguém nasceu filho de Deus, a não ser Jesus, que quando você morre, dependendo como foi a sua vida, você não descansa, você vai viver em tormento. Então, esses temas que a Bíblia esclarece, que ela nos orienta, são poucos os pastores que falam. Por exemplo, todo mundo fala, eu creio em Deus. Só existe um Deus para mim. Eu creio em Deus, eu respeito todas as religiões, e eu vou provar que isso é mentira. Com a Bíblia. Porque no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago faz essa pergunta, a seguinte pergunta: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então veja bem, meu amigo e minha amiga, qual é a diferença entre nós e os demônios? Qual é a diferença? Quando eu digo que tenho fé em Deus, qual é a diferença se os demônios também creem? Não é verdade? Mas nós não somos demônios, nós somos seres humanos. Mas eu quero perguntar a você qual é a diferença quando você, quando eu, quando cada pessoa diz, não, eu creio em Deus. Se os demônios também creem e estremecem, significa que eles têm muito mais fé do que a gente. Quando Deus criou você, criou a mim, Deus colocou dentro da gente a fé. A gente nasceu com a fé. Assim como a gente nasceu com a incredulidade. A gente nasceu com amor. A gente nasceu com ódio. São sentimentos que estão dentro da gente, que a gente nasceu com isso. A gente nasceu também com o sentimento de ser positivo, de ser negativo. O sentimento de amar, de odiar. Também o sentimento de crer e ser incrédulo. Tudo isso está dentro da gente. Então, nem eu nem você somos diferentes nesse aspecto.
também não somos diferentes dos demônios. A diferença está que a fé verdadeira em Deus, ela requer algo, ela pede algo. Por exemplo, a fé em Deus, ela pede que a gente obedeça a esse Deus, o Deus que a gente crê. A fé em Deus, ela pede que a gente se dedique a esse Deus, que a gente renuncie muitas coisas por esse Deus. Essa é a fé verdadeira. Essa já não é a fé dos demônios. Essa não é a fé dos demônios. Os demônios simplesmente creem e estremecem, mas eles não são dedicados a Deus. Eles não são santificados para Deus. Eles não são separados para Deus. Aí está a grande diferença. Então, quando a pessoa diz eu creio em Deus, ela não está dizendo nada de diferente, de anormal. E a gente pergunta, se todo mundo crê em Deus, por que o mundo é tão violento? Por que as pessoas matam? Por que as pessoas se destroem? Se o mundo crê em Deus, por que as pessoas blasfemam contra o próprio Deus? Por que as pessoas preferem crer nas mentiras, nas tradições, do que na palavra de Deus? Aí está a mentira, mas essa mentira parece verdade. As pessoas, não, eu creio em Deus. Ué, se você crê em Deus, por que você crê na idolatria? Se é uma blasfêmia contra Deus. Então isso é uma mentira. A sua fé é mentirosa. A fé verdadeira não é aquela que a gente fala, é aquilo que a gente demonstra. É como o amor. Como é que eu posso dizer que eu amo a minha esposa se eu traio a minha esposa? Como é que eu posso dizer que eu amo a minha esposa se eu maltrato a minha esposa? Se eu faço pouco caso da minha esposa? Se eu prefiro os meus amigos, as pessoas da rua, que a minha própria esposa? Ué, esse amor não é verdadeiro. Esse amor é mentiroso. É um amor hipócrita. E é isso que eu quero que você entenda. Você está cansado de falar, não, eu creio em Deus. Mas onde está a sua dedicação a Deus? Onde está o seu compromisso com Deus? As pessoas falam assim, não, eu creio em Deus. Nós tivemos aí uma festa diabólica do Natal. Acabou. O Ano Novo. Acabou. Agora vem a realidade. E aonde estavam as pessoas? Elas estavam na igreja? Elas estavam realmente fazendo uma dedicação a Deus? Se realmente Jesus nasceu no dia 25, não. As pessoas estavam na praia oferecendo oferendas aos demônios, a Iemanjá. As pessoas estavam bebendo nos motéis, as pessoas estavam prostituindo, as pessoas estavam se drogando. Ué, agora pergunta essas pessoas, elas vão dizer, eu creio em Deus. Mas isso é mentira. A fé em Deus, ela só é diferente dos demônios quando essa fé ela tem uma dedicação a Deus. Quando nós temos prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus? Se você tem prazer nas coisas de Deus, a sua fé é verdadeira. A sua fé não é verdadeira quando você vai na igreja, não. A sua fé não é verdadeira quando você dá oferta na igreja, não. Porque isso é fácil, até os demônios também dão oferta. Os demônios são os primeiros a ir na igreja. Antes de você chegar na igreja domingo, o demônio já está lá. Ele já chegou primeiro, ele está no primeiro banco. Ele bate palma, ele dá oferta, ele fecha os olhos. Os demônios fazem isso, porque eles tentam imitar aqueles que são de Deus. Eles se disfarçam de anjos de luz. Então não pensa você, eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus porque eu vou na igreja. O demônio também vai. Eu dou oferta, o demônio também faz. A nossa fé só é diferente dos demônios quando existe um prazer. Aí eu explico a você por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia, Deus chamou ninguém como chamou Davi. Deus, ele faz uma declaração que ele não fez a Abraão, não fez a Noé, não fez a Daniel. Ele diz, esse homem aí é segundo o meu coração. Ele é a menina dos meus olhos. Nenhuma parte da Bíblia Deus faz essa declaração para ninguém. Aí você lê os salmos
que na sua maioria foram escritos por Davi, aí você vê por que Deus fez essa declaração. Porque Davi tinha prazer nas coisas de Deus. Deus não estava dizendo, olha, Davi é um homem que tem muita fé. Não, Deus não falou da fé de Davi. Deus falou do amor, da dedicação, do prazer, da satisfação que Davi tinha para com Deus. E é isso que eu pergunto a você. Tem você prazer? Tem você satisfação nas coisas de Deus? Então a sua fé é verdadeira. Se você simplesmente diz que tem fé em Deus e esse prazer não vem acompanhado, me perdoe, você é um mentiroso. A sua fé é mentirosa. No programa seguinte nós vamos falar mais sobre isso. Mais uma vez, eu quero mostrar a vocês esse livro. Eu tenho pedido ajuda às pessoas, algumas pessoas têm me ajudado, outras pessoas prometeram que vão me ajudar. Eu preciso da sua oferta para que eu possa fazer esse livro e abrir os olhos das pessoas. Eu quero fazer esse livro, quero fazer em espanhol, em inglês. No mês de fevereiro eu estarei no México fazendo 2 reuniões ou mais no México, mas já tem 2 reuniões confirmadas numa igreja no México e eu gostaria de pedir a sua ajuda. Vou colocar o número da conta, da agência, se você quiser, se você puder, me ajude, porque eu preciso da sua oferta para seguir falando da palavra de Deus. Se você prefere que os mentirosos continuem falando da palavra de Deus, então você não precisa me ajudar. Mas se você quer que alguém fale a verdade, ajude, abra os olhos das pessoas como os seus foram abertos, então me ajude com 100, com 200, 300, o que você puder ajudar. Não deixe de pagar as suas contas, não. Não deixe de comer. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. Eu preciso da sua ajuda. No programa seguinte, nós vamos falar mais sobre isso. Que Deus abençoe a todos e que tenham todos um bom dia.